Hoje iremos falar sobre os mistérios nos jogos. Herobrine é um mob de Minecraft que corresponde a um fantasma adicionado ao jogo como uma homenagem ao falecido irmão de Notch, criador do game. A história de Herobrine divide opiniões. Há quem pense que é uma lenda, outros acreditam que é verdade, e quem já se deparou com o monstro afirma que o Herobrine possui a mesma aparência do Steve, personagem original usado pelo irmão do Notch. Há uma diferença, porém nos olhos, Herobrine tem olhos totalmente brancos, grandes e brilhantes, que pode ser visto facilmente à noite. No meio do deserto de Laventuras, existe um buraco com 6 sacos plásticos pretos com algo dentro e um carro na frente. Aparentemente são corpos humanos. Muitos fãs dizem acreditar que há uma família de maníacos em algumas montanhas com serra elétrica no jogo, que supostamente matou as pessoas e jogou-las no buracos. No entanto, a teoria mais lógica é de que, como o buraco fica perto das áreas 69, aqueles podem ser corpos de alienígenas ou apenas um cemitério clandestino da máfia, pois no vídeo introdução mostra 2 homens supostamente ligados à máfia enterrando um corpo. Shigeru Miyamoto confirma antigo mito e revela que Super Mario não passou de uma peça de teatro. O mundo dos games está repleto de lendas e mistérios, hipóteses levantadas pelos fãs, que muitas vezes são simplesmente absurdas, mas com algumas delas fazendo um certo sentido. Após vasculhar o lugar conhecido como Backyard e não encontrar nada de muito diferente, parti para os outros raios, mas como logo começou a correr o boato pela internet de que, se tivéssemos um pouco de sorte, poderíamos nos deparar com um terrível pé grande naquela floresta. E assim como muita gente revirou o local em busca do mito, sem nunca ter conseguido sucesso. O fato de que até hoje ninguém conseguiu confirmar a existência do monstro, depois de tantos anos com pessoas fuçando nos arquivos do game, podemos dizer que tudo não passou de uma lenda. Mas de acordo com um artigo publicado no Internet Worker, ainda há pessoas que acreditam nela. Nele temos alguns relatos de jogadores que juntam ter se deparado com o ser, mas sem nunca ter conseguido uma prova concreta de sua existência. A Rockstar, por sua vez, garantiu em 2005 que o pé grande não existe, mas como o CEO da empresa deixou o mistério no ar ao dizer que há algo escondido na floresta, logo alguns começaram a especular a existência de um serial killer no jogo. Também nunca foi confirmado. Há 24 anos em um mês, Super Mario é lançado, um game com uma imensa importância e história, sendo um game que basicamente definiu o gênero de plataforma 3D. Mas desde seu lançamento, o grande mistério pairou sobre o game. Onde está Luigi? Por mais de uma década, o mistério esteve presente graças a uma estátua encontrada no jardim dos fundos do castelo Opit, uma pequena fonte de água com uma estátua de uma estrela e uma placa com letras ilegíveis. Por muito tempo, os jogadores tentaram entender o que estava escrito nessa placa, com várias teorias surgindo, sendo que a mais forte de todas dizia que na placa estava escrita a seguinte mensagem enigmática: L is real 2401. Por anos e anos, os jogadores procuram por Luigi dentro do game, tentando de tudo, rejogar o game inteiro, fazer coisas diferentes, acessar áreas of bounds e nada, até que com os anos os jogadores aprenderam a acessar e ler e modificar os códigos de programação do game. Mas ainda assim, nem sinal de Luigi. A esperança já estava fraca, mas jamais se desfez. Originalmente, Super Mario 64 foi planejado com multiplayer para 2 jogadores, um controlando Mario e outro controlando Luigi, como em qualquer outro game da série lançada até então. Porém, a equipe trabalhando no game não foi capaz de tornar essa ideia em realidade, e Luigi foi descartado do projeto. Mesmo assim, os fãs não descansaram e continuaram perseguindo a lenda
Eres Israel. É um enigma que os jogadores queriam solucionar. Dentro da estação elevatória do Monte Chiliad há uma mural que retrata o que parece ser um desenho do Monte Chiliad. A imagem mostra uma série de linhas de conexão que criam caminhos para 5 caixas que contêm marcas vermelhas que parecem ser X no topo. Um olho ou OVNI pode ser visto. Na parte inferior estão 3 caixas maiores, começando pela esquerda, um que parecia ser um OVNI, um com um ovo quebrado ou rachado, e outro que parecia uma pessoa subindo com jetpack. Desde a sua descoberta, surgiram muitas teorias sobre como interpretar corretamente o mural. Especulações comuns incluem teorias de que linhas e caixas do mural retratam túneis reais que atravessam o Monte Chiliad, que leva fisicamente a recompensas. Alguns acreditam que o diagrama está relacionado a um caminho mais metafórico das principais decisões do evento do jogo. Outros tentaram vários métodos de sobrepor o mural na captura de tela do jogo ou no próprio mapa mundial do GTA V, para ver se algo interessante poderia ser encontrado. O significado do mural ainda é desconhecido. Suponho que se um jetpack se recompensa por resolver o mistério, é possivelmente um disco voador pilotável, dando que existem 5 grifos na encosta da montanha. É possível que os 5 caixas correspondam aos grifos. 4 dos 5 grifos nas montanhas correspondiam a uma superposição vista abaixo, mas o quinto grifo estava fora do lugar, o que significa que a superposição estava errada. E fazer com cartuchos do Game ET, o extraterrestre encontrado em um deserto americano. Vendê-los pode ser uma boa. Após uma escavação no deserto de Alamogordo, no Novo México, foram encontrados milhares de fitas de jogo do videogame Atari 2600. Desse game foram 800 cartuchos de ET, foram retirados, o que comprovou a lenda urbana de que os cartuchos jogos que encalharam na prateleira foram enterrados. Agora uma comissão de Alamogordo decidiu vender os cartuchos. Os jogos, sendo avaliados, terão seu valor de mercado determinado. Então as fitas serão vendidas com um certificado de autenticidade. Em entrevista ao site Polygon, a prefeita da cidade, Suzy Gunner, afirmou que está sendo discutida a possibilidade de algumas unidades serem comercializadas na web. Suzy pretende também transformar o local da escavação em um ponto turístico. Lenda urbana registrada em documentário. No começo dos jogos 1980, o fracasso comercial do jogo ET fez a Atari decidir enterrar as fitas, que hoje são consideradas raridades. Até abril não havia confirmação da lenda. O processo de busca pelo tesouro escondido estava ocorrendo em função de um documentário produzido pela Microsoft para ser lançado no console Xbox. De acordo com produtores que acompanharam as escavações, foram achados, além dos cartuchos manuais, controles e outros itens. Outros títulos como Super Pad, Space Invaders e Asteroid também estariam no bolo. Mel não devia estar em Pokémon Red e Blue, mas como tinha sobrado espaço no cartucho, alguns desenvolvedores colocaram o mocinho lá só para deixar escondido mesmo. Isso foi feito sem avisar o chefe da equipe. Então, após bug mostrar 1000 para alguns jogadores, começaram especulações sobre como capturá-los. Acharam ser mítico debaixo de um caminhão. Está em 10º lugar. Porque de fato dá para conseguir liberar a criaturinha lendária através de Git ou Game Shark. Posteriormente, após o rumo ganhar fama, começou a circular a história de como capturá-lo, o método que não chegava a ser tão cruel. O jogador devia chegar em um caminhão perto do navio SSN e usar algum Pokémon com Tecna, Sting e pronto. O Mew estaria debaixo do veículo e pronto para uma batalha. Infelizmente não existe nenhum Pokémon debaixo do caminhão. A curiosidade que é enquanto alguns amiguinhos mais danadinhos estão com o Pokémon lendário em sua equipe, conquista realizada de maneira não convencional. Quase todo mundo adora um bom mistério, especialmente aqueles que permanecem sem solução.
O mesmo vale para o mundo dos videogames. Se algo parecer um pouco errado ou como se houvesse algo escondido sob a superfície, você pode ter certeza de que haverá pessoas dedicando seu tempo livre a intrigá-los. Esse mistério pode assumir a forma de easter egg sem sentido, ou personagem que aparece e desaparece sem muita explicação. Às vezes esse mistério pode ser resolvido lançando uma nova luz sobre a história e o universo de algumas de nossas franquias favoritas. Outras vezes eles continuarão confundindo os jogadores por anos e anos. Alguns deles simplesmente não foram feitos para serem resolvidos, mas isso não nos impede de tentar. Confira alguns exemplos de que fazem algumas games coçar a cabeça até hoje. O Esquilo Suicida Conquest Bad Fur Day. O jogo por si é repleto de bizarrice, mas talvez nenhum ser tão misterioso quanto o do esquilo, que se joga em um buraco durante uma das missões dos protagonistas. Basicamente, após Cocker derrotar Conte Badula, um dos esquilos leões sobrevive ao ataque do vilão, mas logo depois ocorre um ataque zumbi na área, e a ação de Cocker é meter bala em todo mundo, mas o leão é simplesmente subversiva. Não há absolutamente nenhuma explicação. Um momento ele aparece perfeitamente, no próximo ele foge e se joga para a morte. É como se a situação atual dele fosse horrível demais para suportar. A única saída que ele possa ver é acabar com a essência. Agora, se isso é assustador, não sei o que é. O G-Man é um personagem enigmático e misterioso, que aparece em quase todos os títulos da série Half-Life, definido como um sinistro burocrática interdimensional. Ele é conhecido por exibir um comportamento peculiar, em ser poderes de ser a realidade. A identificar e os motivos do G-Man permanecem inexplicáveis. A sua lealdade também é desconhecida. Até hoje, embora ele e seus empregadores parênteses, inimigos da Combine, e seja visto como uma ameaça por eles, desempenhado o papel de supervisor eventual, o imperador e frequentemente aparece em lugares estranhos, inacessíveis, observando Gordos, Freeman e outros personagens ajudando os outros atrapalhando-os periodicamente. Localizada próxima a uma residência, que em cima tem um helicóptero, existe uma casa que tem um quarto curioso. Subindo-se a sacada, tem uma porta totalmente preta, que a mesma leva para o cômodo. Ao entrar, você se depara com um quarto normal. Cama, quarto, janela, enfim, tudo que um quarto tem direito. Mas indo no banheiro, se deparamos com várias manchas de sangue pelas paredes e uma serra elétrica. Provavelmente a serra seja do assassino. E logicamente as marcas de sangue de suas vítimas. É um mistério que não terá um fim, já que não tem nenhuma pista de quem fez isso. A história de FNAF é repleta de eventos misteriosos e enigmas não resolvidos que desafiam a mente nerd dos jogadores. Um dos mistérios mais marcantes é a infame mordida de 87, um acidente que um dos animatrônicos mordeu um funcionário da pizzaria. A identidade do responsável por essa mordida ainda é um segredo, provocando intensas especulações entre os fãs. Além disso, a pizzaria também foi palco de assassinatos macabros, fazendo com que almas das crianças mortas assombrem os animatrônicos. A experiência de FNAF que se estende para além do jogo principal, bastando outros meios de entretenimento para saciar a sede nerd dos fãs. Os livros da série aprofundam ainda mais a drama e os mistérios que envolvem os animatrônicos e a pizzaria assombrada. Além disso, uma adaptação cenográfica está em andamento, prometendo trazer para a tela grande toda a atmosfera arrepiante de FNAF. Michael Jackson em Sonic 3, um dos rumores mais famosos do mundo dos games, a de que Michael Jackson teria participado da composição da trilha sonora de Sonic the Hedgehog 3, lançada em 1994. Esse boato voltou a uma tona esta quinta-feira, graças a uma mensagem publicada por Yu Naka, com o criador da franquia, no Twitter.
Naka comentou sobre a mudança na música do Sonic 3 em Sonic Origin, coletânea que contém os 4 primeiros jogos da série. Foi lançada nesta quinta-feira 22. Ele mostrou espanto ao descobrir que a SEGA mudou a música de Michael Jackson. Em Zelda, a Team Force é o poder supremo, deixando para trás pelas deusas, após terminar a criação do mundo. Ao mesmo tempo, ela é um tesouro proibido, protegido pela família real, que deve ser mantido longe de mãos maliciosas, visto que com um único toque aqueles de mau coração podem desejar o fim do mundo. A poderosa relíquia sempre esteve presente de uma forma ou outra nos jogos da franquia. Nos primeiros jogos, em especial a Team Force, é um objeto usado por Link para ter Ganon. Sendo assim, ainda depois das imagens mostradas para a Nintendo, os fãs aguardavam ansiosos pela chegada da transição da franquia para o 3D, de forma a confirmar se Link teria contato com a Team Force no jogo. Blackbird é um dos mistérios mais famosos de Shadow of the Colossus, já que é um mistério sempre temos teorias. Como Blackbird é um suposto colosso, uma das teorias diz que se você conseguir matar o Blackbird, você libera um final alternativo ou coisa parecida, mas não diz nem como matar. Outra teoria diz que se você subir no Blackbird e levar no topo da ser você, mas ele não diz nem como subir no bichano. Existem muitos discos no Minecraft que contêm músicas muito felizes e agradáveis que você pode colocar em suas jukebox. Os discos são normais e contêm música agradável, exceto o disco 11. Muitos dizem que ele é o disco do Herobrine, outros acreditam que em outras teorias. Mas primeiramente vamos falar sobre a origem do disco 11. Ele foi adicionado na versão 1.10 do Minecraft. Juntamente com outros, ele tem uma aparência velha, por estar todo destruído. Quando colocamos eles para tocar, podemos ouvir aparentemente um homem dentro de uma caverna, tentando fugir de algo. Ele está ofegante e procura desesperadamente por tocha em seu inventário, mas não tem. Ele para acender uma fogueira, ou até mesmo faz tocha. Essa parte fica a seu critério. Então ele abre seu livro e procura de algo, mas aparentemente ele vê o monstro vindo em sua direção e começa a correr desesperadamente. Chega ao final da caverna, provavelmente perto da superfície, para fugir, mas não consegue a tempo e o monstro o mata. Um dos maiores mistérios desse disco é por que a pessoa está fugindo e de que ela está fugindo. A Mojang nunca afirmou nada sobre o misterioso disco 11, e isso fez com que muita teoria se espalhasse pela web. A teoria mais famosa é que o monstro que está perseguindo o jogador seja o Herobrine, e muitos até afirmam que no final do disco é dito Hell, uma parte do nome do Herobrine. Claro que além dessa existem muitas teorias, por exemplo a teoria do Enderman. O disco 11 foi adicionado na versão 1.10 e tem 1 minuto e 1 segundos de duração. Bem estranho, não é? Bom, só queria colocar isso em um momento aleatório. Segundo a Mojang, no update 1.10 foram adicionados monstros muito fortes que só podia ser derrotado com encantamento. No caso, poderia ser o Enderman, um idiota que sai pegando os blocos aleatórios que não gosta que olhem para sua feiura. A teoria do Enderman diz que o jogador entra numa caverna já fugindo do Enderman e achando que já despistou e ilumina o lugar onde está à procura algum encantamento que serviria para derrotá-lo. Porém ele não havia despistado o Enderman e começou a correr e correu. Chegou até o fim da caverna, começa a cavar desesperadamente para sair da caverna. Já consegue ver a luz, mas não consegue se safar a tempo. No Steven Boom Galaxy do World 5, os jogadores podem a qualquer momento entrar no modo de primeira pessoa e olhar para o fundo visível no topo da paisagem montanhosa que compõe caminhonete. Então tem figura estranha, uma figura alta parada ao lado de outra baixa e outra figura baixa, uma curta distância. Um quadro está presente e logo ao lado do terceiro, embora oculto pelas texturas da borda do cano. Os recortes, na verdade, é um conjunto de padrões de textura repetidos. São apenas um conjunto de duas figuras sombreadas, 3 e 4 entidades são um pouco mais baixas. Essas figuras são visíveis de qualquer ponto do nível, mas nunca se movem. Nunca pode interagir com elas. Só isso, mas nenhum outro personagem reconhece sua presença. Elas parecem como criaturas negras, grandes e esguias,
com olhos assustadores em forma de buraco. Alguns têm braços longos, outros não em sua altura também parece variar. Eles são muito maiores do que o personagem do jogador. Não se sabe por que eles estão apenas observando o jogador de maneira assustadora. Eles foram teorizados como muitas coisas, mas duas teorias mais que são que eles são Kodama, espírito de árvores do folclore japonês, que aparecem muito árvores celestiais do Vale do Inferno, ou que pode ser Skinwalkers, ou pessoas da sombra do folclore que se origina em Hell, Califórnia. A ilha secreta na primeira fase de Ground Race 007 esconde a Grande Gun. Mito falso. Ao contrário do que dizia, a ilha não é possível utilizar um barco para visitar a ilha. No horizonte da fase Dendo Chute, utilizando o Game Shark, é possível visitar a ilha, que não tem nenhum segredo escondido. Na parte inferior do mapa de San Andreas, uma área chamada Back of Butte, os jogadores relatam encontro fantasmóico no meio da floresta com um carro que simplesmente andava sozinho e sem ninguém dentro do automóvel. Uma situação que talvez pareça o início de uma creepypasta qualquer pela internet, mas que foi ganhando força, atualizando aqueles que maratonavam sozinho até as altas horas da madrugada. Dentro do código de GTA San Andreas existe uma versão do carro grande que é chamada de Grand Cheater. Como você deve imaginar, as portas da lateria e o capô estão batidos como se alguém tivesse tornado sem dó o pobre automóvel. E a parte curiosa é que alguns desses veículos sem ninguém dentro apareciam na região de background quando o jogador está explorando pular, um progresso normal do jogo, enquanto ele carrega os elementos do cenário enquanto você passeia. Encontrar o signo descandeava em falhas gráficas e na replicação em massa do sexto item no menu de itens do jogador. Esse último efeito resultou na cobertura do glitch por guias de estratégia e revistas especializadas em jogos. A IGN comentou sobre a aparição do signo em Pokémon Red Blue e Red como um dos mais famosos glitches de videogames. Fãs da série tentaram incluir o signo no canon do universo Pokémon, que gerou debate sobre o assunto. Em um pi perto de uma lagoa em Paleomikiki há uma cadeia de roda à beira da água. Logo atrás na areia há uma casinha de madeira com uma luz vermelha saindo de dentro dela, não há fonte de propagação de luz. O que mais se cogita sobre essa cadeia de rodas essa cabana é que ela saiu do seu Killer, uma das maiores lendas do GTA San Andreas, que nunca foi visto, mas que tem seus atos comentados por todos. O desenvolvedor sueco Marcus Noth verso que é um jogo fora dos padrões de jogos comuns e populares de sua época, pois achava mais interessante criar mundos interativos de trabalho do que criar mundos cenários bonitos, levando ao desenvolvimento de Minecraft como um verdadeiro projeto. O seu mundo é composto por blocos que pode representar vários materiais como pedra, minérios, troncos de árvores, água, lava. A ideia de que coloque esse objeto a teu gosto no mundo tridimensional, enquanto navega por ele, navegar até onde? O mundo do jogo é virtualmente quase infinito e vai sendo expandido à medida que o jogador também o explora, utilizando um mapa ou uma bússola. Existe uma limitação vertical para mais horizontalmente. Pode construir até 30 milhões de blocos depois do centro do mundo, que se chama Farlands. São 60 milhões de blocos para ir de um lado ou outro, por isso muito bloco para 83. O Minecraft é caracterizado por ser um jogo eletrônico sandbox, ou seja, o foco está mais para dar liberdade ao jogador, vai decidir o que quer fazer, o que objetivo deseja completar e jogando a primeira pessoa por default, mas isso é a opção de se jogar na terceira pessoa se assim quiserem. Já ação procedural em um jogo é um conjunto de algoritmos usado como uma ferramenta para criar grande quantidade de conteúdo em arquivos de tamanhos mínimos.
Ademais, pode ser como algo de grande importância para a proporção de experiência em multimídias inovadoras, vindo a permitir desenvolvedores independentes a desenvolver produtos mais viáveis e completos. Lenda: barulhos de uivos e gafanhotos. Localização: em um pedaço de estrada de terra que leva ao cemitério. Pode-se ouvir barulho de uivo estranhos e gafanhotos. O NPC secreto Mechante é descrito como masquete, vendedor de armas, vestindo um sobretudo preto, chamas azuis, que indica a localização de suas lojas. Aparentemente, ele é capaz de viajar por grandes distâncias no piscar de olhos. Ele carrega um grande número de armas selecionadas dentro da sua bolsa. Sobretudo, é óbvio pela sua aparência que ele é um ganado, mas não aparenta tratar forasteiro como ameaça e a negociar com qualquer um desde que pelo preço certo. Ninguém sabe onde consegue suas armas, mas seu arsenal é bastante para pressionar até o Leon. Ele é muito bom em suas negociações, bajulando o comprador com frases como: a escolha de um ávido colecionador, você precisa de colhões para comprar uma arma como essa. Essa é uma das lendas que eu quase não vejo ninguém falando. Ela não tem muita mídia, mas sim ela existe. A lenda é o seguinte: todo dia na escola Butterworth Academy, às 3 da manhã, ocorria um tal de ritual dentro do colégio, onde os adultos sacrificavam crianças. Podiam ser até professores, policiais, até mesmo NPCs ou animais para fazer ritual. Só que tem um pequeno porém: todos que já jogaram o Bullying sabem que o Jimmy não aguenta ficar até as 3 da manhã acordado. Ele acaba desmanhando logo quando as bate 2 da manhã. Então não adianta ir pro seu jogo e tentar procurar o tal ritual, porque você só vai fracassar. Mas por que você acha que o jogo te obriga a dormir às 2 da manhã? Será que a Rockstar quer esconder alguma coisa? Há algum tempo, os jogadores descobriram uma moeda impossível de pegar no jogo Super Mario 64, mas depois de muito esforço, ela foi finalmente capturada. Recentemente, o jogador Scott Panicucker 2012 Buttigieg descobriu uma nova moeda inalcançável. O mundo negativo, ou mundo -1, é um nível secreto em Super Mario Bros., o jogo de vídeo clássico para Nintendo Entertainment System. Embora o próprio nível é simplesmente um desafio super prático de repetição, vale a pena visitar, mesmo que apenas para impressionar seus amigos. Veja como encontrar essa parte oculta nos grandes de todos os tempos. Este é um mistério muito intrigante e bem notável, pois são 3 covas bem visíveis no jardim da Catalina ao lado da sua casa. O mais interessante é que em uma acima delas, a da cova, há uma pá. Provavelmente é uma brincadeira do pessoal lá da Rockstar, para colocar medo no CJ, já que constantemente durante o jogo Catalina diz que matou vários homens, e se ele quer validar ela também, mata ele também. Polybus é alegado como um jogo de arcade, que se tornou conhecido na internet por uma lenda urbana, feito por uma empresa chamada Cine Loser. O videogame, tipo quebra-cabeça, teria sido um experimento obscuro do governo americano, que, segundo a lenda, poderia apagar a memória e causar pesadelo arrepiante. Uma imagem bem famosa entre aqueles que jogaram Luigi Mansion é uma imagem da sombra do Luigi aparentemente enforcado em uma corda. Tudo acontece quando Luigi atende um telefone localizado em uma sala. No exato momento, ele não pode usar sua lâmpada. No instante, relâmpagos que fazem parte do jogo fazem a luz põe a sombra de Luigi está levitada. E nessa sombra diz que o Luigi estava se asfixiando com as mãos no pescoço. A origem Gong Family é uma ideia descartada da Gong Street Families. Sua cor principal, obviamente, é o laranja, como vocês podem ver na imagem. Os membros da Orange Grove seriam os membros da Grove Street, o que dá a entender que a Orange Grove Family seria basicamente a Grove Street Families, com os mesmos membros e os mesmos territórios, mudando só a cor.
Mas parece que o mesmo essa gangue ter tido sendo substituída pela Grove Street Families, a Rockstar ainda deixou vestido dessa gangues na arte e pichações do jogo. E no jogo podemos ver várias pichações e uma delas está escrito OGF. Para quem não sabe, OGF é uma abreviação de Original Gangster, que é uma expressão usada pelo gangster. Traduzido ficaria Gangster Original, mas se fosse OGF, na verdade foi Orange Grove Family. Talvez essa deve ser uma das pichações da gangue que tinha na beta do jogo, mas parece que a Rockstar esqueceu de tirá-las. Na artwork do jogo podemos ver uma coisa bem estranha, é que a cor laranja podemos ver bicicleta laranja, carros laranja e até mesmo roupa laranja. Mas para que isso? Eles poderiam ter colocado o verde, que é a cor principal da Grove Street, mas por que laranja? A pirataria e o calcanhar de Aquiles, de boa na parte da indústria do entretenimento. Nos games ela também faz parte da história, principalmente no Brasil, onde durante muitos anos foi responsável pela apropriação de consoles e jogos por aqui apática. Entanto, machuca os lucros e as empresas por sua vez buscam diferentes maneiras de impedir o uso de cópias ilegais de seus títulos. Mecanismos de proteção de cópia, verificação de identidade e direitos autorais são comuns principalmente quando se joga no PC. Enquanto os consoles desbloqueados ocorrem risco constantemente de banimento e problemas de funcionamento, mas não para por aí. Com muitas desenvolvedoras usando métodos inusitados para os usuários de games piratas, deixando claro que a prática não é recomendada e alertando sobre os seus riscos. Conhecido como Infinity Killer, assassino do infinito, deixou diversas marcas do símbolo do infinito espalhada pelo jogo. O criminoso matou 8 pessoas e jogou no mar. Ao norte do mapa, é possível encontrar sua casa queimada em Sandy Shores e outros vestígios de seus crimes pela região. Call of Duty Souls é um easter egg bem conhecido do Windows 95. Esse jogo que iniciou o boato de que a Microsoft pode estar escondendo um segredo satânico, mas é só uma maneira um pouco estranha de mostrar os créditos aos criadores do Windows 95, especialmente os criadores do Microsoft Excel 95. Petscop é uma série de terror do YouTube de Tony Domenico, feita para se parecer como uma série Let's Play do YouTube. Os vídeos seguem Paul, o protagonista explorando um documentário, um supostamente videogame PlayStation, há muito perdido, em todo lado do Petscop. A série de 24 episódios foi exibida de 12 de março de 2017 a 2 de setembro de 2019. A série recebeu ampla cobertura por sua narrativa, autenticidade, surrealismo e sua comunidade ativa de espectadores. Sua primeira aparição foi em 1992, como adversário de Mario no jogo Super Mario Land 2, 6 Gold Coins para o Game Boy, depois de estrelar em sua própria série, a Wario Land. Primeiro de tudo, habilite o som de teste na tela principal. Há duas formas de fazer isso: terminando o jogo em menos de 35 minutos no modo Time Attack, ou entrando com baixo, esquerda, direita e A na tela principal. Dentro do som de teste, selecione as faixas FM46, PCM 12 e DA25. Aperte Start e a tela fica aberta, como se estivesse entrando em um especial stage. E a seguinte mensagem aparecerá. Essa mensagem aparece quando o Sega CD detecta que seu jogo é pirateado. E muitas vezes emuladores, quando modificado alguma coisa, como uma hack ROM, iniciou com essa mensagem, por isso tem muitas poucas hacks de mod de Sonic CD. Para a hack não exibir essa mensagem, você deve burlar o sistema de detecção. Para algumas pessoas são mais criativas, sobressair demais trocando essa mensagem por um submenu da hack ou mod, mas também ela é exibida por um código, que é colocado no som de teste menu. O som de teste menu é praticamente faz você combinar uma música, um som de cenário e um efeito sonoro. Síndrome de Laval-Natal. O relato é conhecido como Síndrome de Laval-Natal
e aborta um suposto surto de suicídios e doenças contraídas por crianças japonesas após o lançamento de Red Bull e Green em 1996. De acordo com o rumor, os casos ocorreram após as crianças alcançarem Lavaton, a sexta cidade do game. Fica no lugar do Purchase, então para descobrir o bug que permite jogar com a Master Hand, é preciso ter em mente o Purchase. Quando você escolhe um lutador pela seção de personagem, você está mandando o game carregar o ID desses personagens. Top Secret Room, também conhecida como Chris Holy Room, é uma sala secreta de Legend of Zelda: A Link to the Past. Dentro dela há uma Telepathic Theater na parede e 45 rupees azuis que somam um total de 225 rupees no chão. Para chegar nela, o jogador deve ir o mais rápido possível do santuário até a entrada secreta que o Link usa para entrar pela primeira vez no Cooler Hill Caster, usando o dash das Pegasus Bot. No início de 1990, Chris Holley ganhou um concurso realizado pela Nintendo Power, no qual o nome do vencedor apareceria em um próximo título desenvolvido para os NES. No entanto, nunca foi dito em qual jogo ia ocorrer, mas o nome só foi aparecer em um jogo do CNES, o A Link at the Past. Então você gosta de jogar Minecraft, certo? Mas é melhor você tomar cuidado, porque alguém pode enviar uma mensagem para algo desconhecido. Informações de retorno agora. Então Leslie Green recebeu uma mensagem de alguém chamado Odihut. Ele não conhece e não é seu amigo. Odihut diz: esse é o começo, aquele que são puros verão o que se esconde na escuridão. Ele viu um link em Morgan que contém Genocide City, no entanto, é um mistério. Solucionando na versão beta, vai simplesmente carregar uma tela em branco onde Sonic vai instantaneamente cair e morrer. A falta de informação e o nome excessivamente ameaçador fizeram dessa zona um dos maiores mistérios no mundo dos jogos. Recentemente consegui adquirir o que foi descrito como a versão beta mais completa de Sonic, The Hedgehog 2. Ele tinha todas as fases deletadas, completamente intactas e totalmente injogáveis. Eu estava perplexo ao descobrir que tal coisa existia, uma vez que quase todas as fases deletadas são cortadas porque elas nunca foram concluídas. Mas a descrição do jogo que abaixo alegou que todas as zonas estavam completas, que foram removidas por uma razão inexplicável. Tails Doors é bem assustador. Ele é um boneco laranja e branco, extremamente igual ao Tails. Tem pontos de costuras, olhos negros sem vida. É uma joia cor vermelho. Sangue presa a um pedaço de arame em sua cabeça. O mais assustador é que algum desconhecido começou a espalhar uma lenda urbana na internet de maldições que fará com esse demônio macabro apareça para te visitar em logo seguida de assassinar. Aparentemente, se você pegar o Super Sonic por último no modo Jet 4 Shaggy com o boneco, ele irá se enviar, olhar para você, sair da sua TV para matá-los. Outra maldição diz que se você tocar as músicas Candy e o Feel and Sunny ou Live and Seed em um banheiro trancado com as luzes apagadas, você verá uma luz vermelha. Em outros casos, algumas pessoas disseram que o personagem textual está ausente na tela de sessão de personagem. Os games de aventura é bem diferente nas antigas. Você jogava por texto, eles não era tão emocionante como os games atuais. Mas um deles fez a história como a aventura mais aterrorizante já lançado. Conheça agora a sinistra lenda de Pauli Luna. Os adventos de antigamente estão praticamente extintos. Isso é um game simples ao extremo. A história é contada através de textos e perguntas que pediam que o jogador tomasse decisões para seguir adiante, como abrir uma porta, andar pela determinada direção, coletar itens, etc. Normalmente, esses games sequer possuíam a imagem, mas apesar de simplicidade, o gênero fez um enorme sucesso entre jogadores da década de 80. É dito que você não consegue fazer neste jogo
é acessar o livro de Enoch Ben. No episódio 3 de Red Conscient Arbond, é possível alcançar o livro sim, mas através de indicados glitches. Mas ele está lá, somente como easter egg, não é como o livro de histórias de Super Mario Galaxy. Para alcançá-lo, use o modo Overfooder, aquele que te permite parar para tentar atravessar a parede do teto. Você precisa balancear o seu paramento. Como você pode alcançar o livro? Catastrophic Crow foi um videogame desenvolvido pelo Upes Interactive, liderado pelo Manfred Lorenzi, originalmente planejado para ser lançado em 1999 para o Nintendo 64. Vários atrasos fizeram com que o jogo nunca fosse lançado ao público. O jogo começou a ser desenvolvido em janeiro de 1996. Foi anunciado ao público em 1997. O lançamento estava previsto para o Natal de 1999. Manfred gastou milhões de dólares na produção do jogo para contratar pessoas para criar ativos e codificar o jogo junto com ele. Alguns jornalistas tiveram acesso antecipado ao jogo, mas nunca foi lançada a data de lançamento. Foi adiada e o trabalho foi interrompido em 2001. Devido ao lançamento do então mais novo sistema de jogo da Nintendo, o GameCube. Por causa disso, o pessoal foi demitido. O Manfred desapareceu. Ken Johnny é um jogo de realidade alternativa que começou em 2013, quando um computador misterioso, o Sangueto, apareceu em um stand da PAX. O computador, que é o próprio Ken Johnny, exibia um vídeo do que supostamente é uma missão ao vivo de pessoas sendo assassinadas por um homem com máscara de boneca. A partir daí, Konami focou fortemente no Twitter, com diversas exposições de atividades após período de silêncios. Os arquivos foram alterados pela última vez e diziam a frase "Ben Donde". Ben se afogou em inglês. O garoto é o dono original do game e morreu afogado em um acidente misterioso. E acredita-se que o cartucho passou a ser assombrado pelo seu fantasma. Uma das questões mais bizarras e incompreendidas da nossa indústria obscura do game é LCD Emulator Game. A gente acha porque é uma tarefa difícil de definir. Quem testá-lo se verá controlado um personagem em perspectiva primeira pessoa, sem nenhum objetivo a ser cumprido ou local a ser alcançado. É uma experiência onde tudo que o jogador pode fazer é caminhar e observar os cenários e objetos à sua volta. Ora, aparentemente normas normais, ora tão a cabo, que membros com gráficos simples tão capazes de pegar grandes sustos. A mecânica simples em tocar em qualquer parede objeto e você será transportado para outro lugar. Um mecanismo que chama Game de Link, exatamente para onde você será transportado, o que vai encontrar lá, não há como saber. Várias pessoas começaram a postar vídeo longo, um deles é o Mike. O raio vai até atrás do Mario, até chegar perto e o vídeo fechar. Daí já foi o motivo de fazer um monte de vídeo repetitivo, com a mesma proposta, de dar medo para pessoas, até que eles descobrem que isso é mais uma creepypasta, para enganar pessoas. Como você, anônimo, já sabe desde então, o início do artigo mostrar que isso não existe. E isso é verdade, não existe na verdade. Isso só foi uma pegadinha para enganar o nintendista. O áudio foi retirado de uma apresentação do novo Nintendo 64, apresentado pelo Wario, que por sinal tá naquele portal do Super Mario 64. A história foi criada em 2011 por Ger Entierlan. Faz parte de um estilo de conto terror conhecido como creepypasta, o qual franquia de sucesso como Mario, The Legend of Zelda e Pokémon são reimaginadas sob a ótica de um universo sobrenatural. Sonic X tem várias características desse gênero e até clichê. O enredo segue um adolescente que recebe um CD misterioso, talvez amaldiçoado com Sonic X, e escrito nele. Ao começar a jogar, ele percebe que não é possível controlar o Sonic, apenas o coadjuvantes, Tails, Knuckles e o vilão Eggman. Ao iniciar com os personagens, cada um deles se depara com uma cena em que Sonic
com visual assustador aparentemente os mata. O jogo não é bem feito, mas esse não é o propósito de Satan. Basicamente, você deve andar por corredores que parecem sem fim, sem saber exatamente qual mapa que você controla. Você há alguma história por trás da caminhada. Não há inimigos, armas, itens, nada, só há solidão. Isso gera mais medo do que zumbis, alienígenas ou assombrações. O mais aterrorizante está a ambientação. Do nada você começa a ouvir reprodução de um áudio perturbador, bem possivelmente de trás para frente. Flashes na tela e sempre aparece revelar alguma coisa diferente. O YouTube não fala absolutamente nada, deixando tudo ainda mais imersivo. Mais tarde, em uma entrevista, o rapaz alegou que seu computador começou a se comportar de maneira esquisita durante a missão, que ele deletou o arquivo por se sentir ameaçado por algo. A internet foi boa para três coisas: o compartilhamento instantâneo e global de informações, os vídeos de pessoas caindo de skate e as creepypastas. Essa última se refere aos memes inquietantes de terror que se difunde nos fóruns de discussão, como se fosse uma nova variante da Covid-19, que se espalha definitivamente em centros de convenções repletas de gente. Slenderman e Devent Caver são algumas das creepypastas mais conhecidas, mas uma das emblemáticas que causou uma verdadeira revolução nos fóruns são as backrooms. A sua origem está na ideia de espaços liminais inventada no começo da década de 70. O termo descreve esses lugares de transição entre diferentes ambientes que encontramos no dia a dia, como corredores de hotéis, passarelas de conexão entre terminais de aeroportos e corredores estreitos em complexo de histórias, sendo assim a última principal inspiração para as backrooms. Tudo começou com uma foto inclinada postada no 4chan. Ela retratava um escritório de paredes e tapetes amarelo com divisórias desproporcionais, papéis de paredes estampados e luzes intensas penduradas no teto. À simples vista parecia um lugar vazio, sem nada demais. Porém, vendo de outra forma, é um espaço ambíguo e perturbador, que dava a sensação de que tudo estava errado, provavelmente pelo vazio solene que emanava da foto. Esse sentimento de agitação inspirou a criação de conteúdos incríveis, mas grandes destaques foram os vídeos do talentoso Kane Pixel. Penso, com só 18 anos, ele definiu o tom e a regra desse gênero de ficção, construído da estética VHS gênero fonte Fudice, filme Perdidos. Até a ideia de envolvimento de uma corporação interessada em criar portal para as backrooms por ter plano em primeira pessoa a um cenário baseado em corredores. A adaptação para videogame foi inevitável. Na primavera de 1989, a corporação Cavina lançou um jogo curioso, cuja definição entre os estudantes americanos foi rápida e furiosa. Embora sua popularidade acabou de ser curta duração, o jogo é chamado de Kill Switch. Na superfície é uma variante sobre o mistério de o jogo de survival horror, um precursor de Mystery e franquias como Silent Hill. A narrativa mostra a complexidade para a qual Cavina é conhecida, embora os gráficos é cinza. Evidente, isso não é uma crítica muito sutil de tática da soviética industrial, e como a cidade de Cavina foi devastada pela partida da indústria do carvão, mais do que uma tese, que os filhos é uma prática, uma crítica à ética. Porto de encontra e liga um gravador no qual uma voz masculina diz: "Ela é que chamas da terra." Haviam se levantado em sua defesa, influiu para corações dos decrépitos, e que as mânicas seriam usadas para vingar os trabalhadores. Supõe-se que o fogo da terra são os demônios como Guest, o carvão, fumaça, corpos que habitam as mânicas antigas. As próprias mânicas são tão grandes que os gráficos optaram por mostrar apenas 2 ou 3 partes de engrenagem. Uma correia transportadora em vez de todo aparelho. As mânicas levaram os impostores à loucura que eles desapareceram em cavernas com as suas facas. Os trabalhadores eram frequentemente esmagados e mutilados no massacre de mânicas.
e não é nem gaseosas, nem discriminada, ponto de acabar caindo em um profundo abismo, onde acha Monstros angustiado, o tamanho dela alterado mais uma vez. Monstros acabam soltando fumaça tônica que é inalada por porco. Blueberry se localiza perto de Fenway, Ridley, Blueberry, Arcade e da cidade de Montgomery. Em direção ao centro da cidade, há uma propriedade para comprar que custa 10.000 Blueberry. É como qualquer outra cidade em Red Country. Empresas e residências podem ser encontradas em qualquer lugar. Helena Hafstein, uma das 100 namoradas de Day, pode ser encontrada em cima de um telhado perto da Amunui Nativa, atirando alguns Blueberries. Não parece muito na história de GTA San Andreas, mas existem alguns eventos lá. Aparece na missão local, Liquor história dada por Catalina. Tarde, Sarah chama CJ para fazer duas missões, Utah e Farah, My Love, sendo que duas têm evento em Blueberry. Há um apartamento interditado pela polícia no local, e há um desenho de um Devil Face dentro de um apartamento. Não acredite na mentira dele, foi um jogo de quebra-cabeça para o celular lançado em 2014 e projetado pelo designer polonês Lukas Masibinski. Masibinski lançou o jogo para a loja virtual do iTunes em 10 de julho de 2014 e desde seu lançamento o jogo ganhou diversos seguidores no Reddit. O Evil Farm Game é o nome dado a um videogame de simulação agrícola que, segundo rumores, tem um estilo semelhante à revista Doom e Stardew Valley. A premissa desse jogo envolvia o jogador assassinando a sua esposa e depois escondendo seu corpo da polícia, enquanto cuidava de sua fazenda. Mais tarde foi revelado que tal jogo não existia, mas é uma memória falsa de um fluxo da Força e Defesa Global de Doe. O jogo foi mencionado pela primeira vez no Reddit pelo usuário Sparta 213 em 2016, em que fez uma postagem se perguntando se alguém se lembrava do jogo agrícola violento semelhante a Harvest Moon. A usuário explicou que o jogador mata a esposa e precisa fazer marmelarismo entre administrar uma fazenda e esconder o corpo da polícia e da cidade. A postagem ganhou atenção e já ia uma pesquisa de 5 anos que se estenderia pelas mídias sociais, culminaria em seu próprio subreddit. Entre Farm Game, o interesse nesse esforço aumentou graças ao vídeo do Nepson e Wangui. Em 13 de julho de 2021, Redditor postou um vídeo animado de fã de Divina 6, baseado num jogo sugerido por Joey durante uma certa missão de 2015, da Global Defense Force. No vídeo, John sugere um simulador de agricultura cuja premissa combina exatamente com o Evil Farm Game. Sparta 203 confirmaria então que realmente se lembrava mal dessa ideia como um videogame real e que se costumava adormecer assistindo aos vídeos do Venus Saucer. Pouco depois dessa revelação, Joe se sentiu-se envergonhado e culpado por essa ideia de piada ter indevidamente levado a internet à busca de meia década por um videogame que não existia. Você já ouviu falar de um jogo antigo chamado Anti-Titer? Sim, pensei que não, provavelmente, porque muitos dizem que nem existe. Veja, Anti-Titer é um jogo antigo lançado na mesma época que Doom. Hoje, se você encontrá-lo, ele só está disponível em CD-ROMs piratas de baixa qualidade, que na maioria das vezes nem sequer contém o jogo. As cópias legítimas que eles dizem terem sido lançadas naquelas épocas apresentam uma capa em branco com nada além do sprite do que desde então foi chamado de O Comprador de Ingressos. Era simplesmente um homem cascuzano, mal desenhado, pixelado, careca, com grandes lábios vermelhos, vestido um colete vermelho sobre uma camisa branca e calça preta. Ele é completamente inexpressivo. Embora alguns digam que se você quebrar o disco, seu rosto ficará furioso na próxima vez que você olhar a capa. Embora isso seja apenas descartado como uma lenda urbana, o que é peculiar no Anti-Titer, porém, é que não há nenhum desenvolvedor nomeado na caixa da joia, nenhuma descrição do jogo no verso. É simplesmente o ticket em um fundo branco em ambos os lados. O jogo é inicialmente conhecido por sua capacidade de instalar corretamente. O processo de instalação bloqueia imediatamente o computador quando o usuário atinge o contrato de licença. Também estranho no acordo de lançamento do Anti-Titer é que sempre que o estúdio de desenvolvimento deve ser nomeado, o texto é simplesmente uma linha em branco.
De qualquer forma, a maioria das pessoas que afirmam possuir um dos CDs originais dizem que descobriu como instalar o jogo simplesmente reiniciando o computador de acordo com o contrato de licença com o disco ainda dentro. Em seguida, eles são solicitados a opcionar "Eu concordo" na iniciação, então eles continuam com a instalação. Se o jogador simplesmente conseguir encontrar aquele que acredita ser uma cópia de trabalho, ele disse que a janela do instalador ia congelar e para de responder antes que você possa clicar no primeiro ou próximo. Mas também diz que seu PC não trava, é apenas o instalador que congela. Não se sabe se as cópias reais ou falsas, mas acredita que essas cópias de trabalho servem apenas para chamar a atenção da internet, sendo uma prova dos efeitos da instalação. Após a instalação adequada, o jogo inicia sem qualquer introdução, além de um menu que é simplesmente o sprite do exterior de um cinema e uma rua vazia da cidade. O título aparece gradualmente depois os 3 botões do menu New Game Load Options, que não precisa travar imediatamente o jogo. Na área de trabalho diz que se o load não funciona, mesmo se você tiver um jogo salvo, nada acontece quando você pressiona em novo jogo. A única opção de menu funcional, depois de selecionado, você está na visão em primeira pessoa, você está parado no sogão de um cinema vazio, com exceção de comprador de ingresso parado em frente a um corredor escuro, que nós podemos presumir que leva aos próprios cinemas. Não há nada a fazer senão olhar os cartazes de filme mal desenhados, em sua maioria visíveis, ou abordar o comprador de ingresso assim que os jogadores se movem em direção ao ticket. Um clipe de som de qualidade muito baixa é produzido dizendo "Obrigado, aproveite o filme", junto com uma caixa de fala dizendo a mesma coisa. Você então entra no corredor e a tela escurece, você está de volta ao saguão vazio, e faz exatamente a mesma coisa de novo e de novo. Embora possa parecer um jogo realmente horrível, uma série de coisas peculiares ocorre. À medida que você continua a jogá-lo, o número de vezes que você terá que continuar no salão depois de entregar seu ingresso obrigatório antes que eventos estranhos aconteçam. É desconhecido, a maioria afirma que é completamente aleatório e pode durar desde a primeira jogada até a 40ª, o que acontece com ímpeto profundamente com os jogadores. A primeira ocorrência é quando os jogadores aparecem depois de entrar no corredor. Dessa vez eles perceberam que o ticket está completamente ausente. Os jogadores têm outras opções decidem entrar no corredor escuro. A equipe de som, a caixa de texto mencionado anteriormente ainda são reproduzidos na ausência do ticket. Mas quando o jogador entra nos corredores, a tela não desaparece, fica escuro como um beco conforme esse caminho mais fundo no corredor. Mas o clipe de som dos passos do jogador ainda está tocando, enquanto eles continuam pressionando o botão para cima no teclado. Aquele que afirma ter jogado o jogo original relata ter se sentido extremamente desconfortável andar pelo corredor antecipado durante todo o caminho, que é algo horrível acontecia. Bem, eventualmente o jogador não consegue seguir em frente. Não há nada por alguns momentos, antes que o sprite tenha, que é descrito como corredor de ingresso, mas como reduzindo o jogador no rosto, aparece e fica diante do jogador. Os jogadores originais dos jogos dizem que seus corpos congelam imediatamente e seu estômago review ao ver esse sprite, que foi apertamente chamado de Steely Handman. Nada acontece quando Steely Handman está diante deles, então de repente um grito agudo assoa quando o jogo falha. Isso dura alguns minutos, com os gritos sendo continuam. Em seguida o jogador retorna abruptamente ao lobby, com todos os sons gráficos como deveria. O jogo continua normalmente durante os próximos ciclos de entrada no corredor, com alguns dos jogadores originais alegando que Steely Handman aparecia brevemente, desaparecia no canto da tela, enquanto um efeito sonoro é produzido. Então, em algum momento, após contar Steely Handman, o jogador vê o ticket andando de um lado para o outro. Embora não haja animação de caminhada, os membros do sprite estão completamente estáticos. Então ele apenas pula ligeiramente para cima e para baixo como um substituto, com os olhos arregalados e a boca aberta para simular uma expressão facial preocupada. Alguns jogadores notaram que os posters do filme foram substituídos por imagens do Steely Handman, que fez obviar imediatamente a cabeça de seu personagem para longe dos posters, se aproximar do ticket em seguida outra impressão diferente de baixa qualidade reproduzida. Mas caixa de fala contém apenas caracteres corrompidos que fazem com que qualquer texto estaria na caixa fique completamente legível. Devido à qualidade extremamente baixa de sons, jogadores escutam que extremamente o bilheteiro diz nesse momento. Embora esse seja aparentemente aceito, eles nunca alcançam os outros níveis. Em seguida, a tela desaparece novamente e retorna ao jogador.
ao ponto inicial no lobby, mas tic-tics de aparecer o corredor está bloqueado por um grande splash de parede de tijolos. Tocar na parede de tijolo trava lentamente o jogo, e isso é tudo. Ninguém sabe o que os outros níveis são, ou como obter acesso a eles. Nem sabe porque Regis Mini-Head causa tanto medo naqueles que vinham no jogo. Todas as copas finais de Entity foram perdidas ou destruídas. Mas a parte mais assustadora é o fato de que todos os jogadores originais dos jogos afirmam ocasionalmente ver um breve zoom do Stanley Head nem com o canto dos olhos. Após abrir o arquivo, Ada descreveu que contou um documento de blocos de nota, ensino dentro da pasta, formando por um conjunto de letras aleatórias e símbolos nada no contexto. Fazia sentido com exceção de um texto da primeira frase que se lia Field-me, 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 me conte, em tradução livre, escrito repetidamente. Ao aplicar o hack no Super Mario World e carregar o game, a transição passava a conter apenas o termo Mario, em cor fosca. Após apertar iniciar, o parágrafo de introdução também foi alterado, dando a entender que o Mario é antagonista da história. A fase foi esvaziada de vida, completamente sem inimigo, fogo, passarinho e nem mesmo a casa da árvore. E assim sucedeu, até o final do jogo, como se todos tivessem morrido e não voltassem mais. Apenas o item de caixa de texto foi mantido no cenário. A mensagem continua, um código binário traduzido em blocos de nota. O jogador afirma ter contado mensagens arrepiantes em lugares em Yoshi Land de 2 semeado em Yoshi House. Após resgatar Yoshi, o pequeno dinossauro disse que estava a caminho de resgatar seus amigos, mas foi detido por Mario, aprisionado naquele ovo, perto dali. As caixas de texto continuam as mensagens. Há algo que posso fazer para você mudar de ideia? E ponto. Dica, essa é a saída egoísta. Assim como aconteceu com a tela inicial, aqui as coisas se fazem foram alteradas para uma paleta ou pouca, ou sem vida. O corredor do castelo continua apenas sequência de mensagens. Algumas correspondiam a uma imagem de texto vazia, apenas com a assinatura do Yoshi. Outras ameaçavam o jogador ir com você, não causou problemas o suficiente. O fim do corredor é um beco sem saída, com o fim da plataforma. À frente do jogador havia apenas um abismo e uma parede do outro lado da sala. Ao pular no vão, Ado percebeu que o buraco é feito de um som invisível. Após investigar pelo texto por alguns segundos, encontrou mais um cano invisível. Canyon Quest 3080 é um jogo envolto em mistério desde o seu lançamento em 2013. Foi criado por um grupo de desenvolvedores de jogos independente que foram inspirado pela música Person de Kanye West. O jogo de interpretação de papéis se passa uma versão futurística de 2030, onde Kanye é o governante do mundo. O jogo recebeu crítica mista após seu lançamento e rapidamente se tornou um clássico cult entre os fãs de Kanye West. No entanto, o que adicionou um mistério que ele foi do jogo, que foi fato de que ele foi retirado da internet logo após o seu lançamento. Isso levou a rumores que o jogo na verdade é um projeto secreto criado pelo próprio Kenny. Algumas pessoas acreditam que o jogo é uma ferramenta secreta de recrutamento para uma seita, e descartam que o jogo representa imagens, simbolismo religioso, incentivando os jogadores a passar por si mesmos e questionar a autoridade. Aparência. Pouco se sabe sobre a aparência concreta. Sua forma mais aceita é o Sprite Mr. Man. Nele é possível ver sua pele branca e seu rosto é comprido e seu olho direito é baixado. Ele possui um sorriso negro e duas cicatrizes, uma acima de seu olho direito e outra abaixo de seu olho esquerdo, indo até sua boca. Ele veste um manto preto com algo branco por baixo, como se fosse uma camisa. Ele tem suas mãos à mostra, elas parecem estar fechadas ou com um buraco no meio. Sala 268 e 269. Na sala 269, com Mr. Man, uma figura amplamente acredita como sendo Gaster, pode ser encontrada. A figura é preta, branca, com o rosto distorcido e rachado, ao contrário de todos os outros NPCs. Ele não tem física de colisão. Interagir com ele, falar com ela, reage em surpresa. Eles aparecem enquanto um efeito sonoro toca. Essa sala pode ser acessada quando o valor FRAM do jogo é definido como 106. Nesse cenário, a sala 268, um corredor com uma porta cinza, aparece entre a sala e a sala com os quartos do queijo casado e o telescópio de Sans. Respectivamente, a porta desse corredor leva só ao quarto 269.